Fala aí, galera que acompanha o Barrigual TV. Não ligue para os ruídos externos, que vai ter vários. Aí, ó, continua. E dessa vez vai ser quadro em branco no React. Anime novamente, porque a gente gosta de anime, né? A gente tá velho, mas gosta de anime. E aí eu passo a palavra pro Danilo Soares. É isso aí, galera. Sem enrolação, já vamos ao React, que é o que importa, que é o que está aqui para vocês verem. Então, sem enrolação, vamos ao que interessa, né? Um, dois, três e play. Acho que todo mundo que assistiu anime na infância ou na adolescência está bem familiarizado com a ideia de filler. Fillers nada mais são do que a gente pode chamar de pequenos, Danilo às vezes ama nem tanto, filler. enchimentos que ocorrem em séries que são adaptadas de uma mídia para outra. No meio dos animes adaptados de mangás, uma das coisas mais comuns de se ouvir é o negócio é pular filler. Tem sites inteiros especializados em catalogar o que tu deveria ou não deveria assistir em um anime, e eu falei infância ou adolescência porque quem é mais novo e começou a assistir anime agora, nos últimos anos, essa pessoa talvez lide consideravelmente menos com essa coisa de filler. Se séries famosas como Isso é Naruto, bacana, Bleach, hein? One Já Piece tinham pula, arcos sabe? inteiros com tramas e personagens que às vezes nunca Eu nem sequer conhecia tinham esse aparecido site. no mangá antes, nos medalhões de hoje em dia é um Tá negócio vendo? bem mais difícil de encontrar. O motivo dessa A geração mudança alfa tá já no nem fato de assiste que em meados filler dos anos mais. 2000 a exibição desses animes maiores eram quase que ininterruptas. Esses 3 exemplos que eu citei, e isso era de certa forma padrão, ainda estavam em publicação no mangá quando começaram a ser adaptados para anime, o que significa que eventualmente a animação ia alcançar a história do quadrinho e a produção tinha que preencher com alguma coisa esse tempo de espera para o mangá avançar, digamos assim, para ter mais Tá vendo? história canônica para animar. Os gigantes de hoje em dia, e eu posso citar aqui Haikyuu, Boku no Hero, Haikyuu, Getas, melhor essas anime de séries não só são esporte. divididas em temporadas, como sempre foram, mas os estúdios optam por parar a exibição entre uma O temporada e Haikyuu é outra, o quê? É pelo tempo vôlei? necessário para É o mangá poder vôlei. avançar. Tem mais de um ano de espera entre Ah, a primeira e a segunda é, temporada pode de crer, Haikyuu, agora eu por vi. exemplo. O resultado disso é que são necessários raros ou nenhum filler mesmo nesse modelo de produção, o que, logo, significa também que quase ou inteiramente 100% do que está sendo contado nessa série E é show, né? e aqui acho que vale um pouco abrir o leque da discussão para dizer que esse debate sobre fidelidade e forma também existe em outras mídias, essa ideia do que deveria ser uma boa adaptação. É até bem comum a gente ver como argumento por aí que um filme não é tão bom assim porque não adapta tudo que está no livro ou até porque muda alguma coisa do livro. Mas acho que mesmo assim nesses casos ainda rola uma aceitação muito maior no sentido de que a gente sabe que não dá para enfiar 500 páginas em letras minúsculas de descrição minuciosa de Moby Dick em um filme de 2 horas. Então, bons filmes vão ser feitos baseados em Moby Dick, bons quadrinhos também, mas o livro sempre vai existir lá em seu lugarzinho seguro de obra-prima intocável. Até porque é um caso em que boa parte da idolatria do livro vem de coisas muito específicas do formato de livro Cada mesmo. mídia tem Vão um existir jeito, né? livros em que o filme vai ser tão sucesso quanto também, e aqui dá pra citar Clube da Luta, que ambos traduzem suas idiosincrasias pra meio que passar a Clássico, mesma mensagem, como as clássico. divagações sobre bombas Uhum. cortando a narrativa do livro, ou os móveis surgindo em cena como se tivessem uma propaganda de loja. São distrações pensadas de acordo com o conceito da obra, específicas para cada mídia. Acaba que tanto Palahniuk do livro quanto Fincher do filme são dois autores bem reconhecidos em seus meios. E esse Com é um detalhe certeza. bem importante também, essa ideia de autor. Hitchcock era conhecido por adaptar livros não tão famosos assim, mas isso vinha muito de uma definição dele do que era literatura recreativa, como ele dizia, e do que era obra de um outro, coisas que ele nunca deformaria. Então Hitchcock não ia adaptar Crime e Castigo do Dostoiévski, mas uma boa parte da cinematografia do diretor se sustenta nos livros da Daphne du Maurier, autora bem menos lembrada do que ele. Tudo porque qualquer coisa que o Hitchcock adaptava, ele adaptava com uma forte assinatura autoral dele. E como é desse autor que as pessoas gostam, o mundo liga consideravelmente para ele moldar a bel prazer livros supostamente não tão memoráveis. Isso também cria uns mitos estranhos, como aquilo de que o Kubrick fazia filmes incríveis de livros medíocres, o que de forma nenhuma é verdade, porque Barry Lyndon é um livro sensacional e a adaptação do Kubrick é provavelmente o preferido dele também, apesar de completamente diferentes em forma. Pode ser verdade no caso do Iluminado, eu nunca li, mas esse obviamente gera mais discussão, porque o Stephen King é um autor bem mais adorado e protegido Nossa, eu do não que vi a Tiger Reed. continuação Sempre desse vai ser um filme, nem negócio lembro muito do subjetivo. primeiro também. Mas a parada começa a complicar um pouco quando tem umas coisinhas conhecidas como mitologia e cronologia aí no meio. Isso vai servir de justificativa para 1 milhão de Assisti a reclamações sobre mudar a continuação. etnia de algum super-herói no cinema, ainda que mesmo nos quadrinhos isso seja um negócio bem mais maleável do que as pessoas fazem parecer. Em vez de obras Muito isoladas, legal histórias o de vídeo. super-herói flutuam em, sei lá, 80 anos de publicações, e vai ter gente de todas as idades aí nesse caminho para cobrar qual deveria ser a escolha ideal e perfeita de estética para se agarrar. Mas é exatamente por toda essa longa existência que essas ideias precisam sempre Olha o ser Miranha aí. Tanta gente já passou por esses personagens, tantas pessoas já escreveram e desenharam e trouxeram seus ideais para dentro desses Melhor micro-universos. animação. Nada mais justo do que isso acontecer no cinema também.
Daí que saem umas pérolas como Pantera Negra, que é E se tanto um bobear, filme da melhor Marvel filme quanto do um filme da Homem-Aranha Marvel. possível Voltando do pros animes, cinema. eu acho que esses casos que eu citei no começo misturam um pouco de tudo Eu isso. ainda Tem o não lance de que vi são ainda. obras inteiras Nossa, de um único só que tá autor, perdente. então qualquer coisa que não foi esse cara que escreveu vai ser olhada com desconfiança, mas também tem o lance de serem obras imensas adaptadas Ó, de o Oda e aí, ó. para mídias que suportam toda essa extensão. Um mangá de 1000 capítulos pode ter um anime de 1000 episódios, mas não pode ter episódios que não fazem parte do mangá. Dois exemplos que são especialmente interessantes para perceber essa relação do público com adaptações são Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter. Ambos Nossa, são o casos de Fullmetal mangás que antigo começaram a ser é adaptados pela primeira vez enquanto ainda estavam em totalmente publicação e mais pra frente ganharam novas o séries, traço é outra essas coisa, sem né? fillers. O efeito disso é que muito naturalmente Aham. aquelas primeiras adaptações foram sendo escanteadas e relegadas a um lugar de série que não vale. No sentido de que sempre que alguém vai recomendar Fullmetal ou Hunter x Hunter hoje em dia, a dica é assiste a série nova. O problema pra mim é que isso causa uma percepção Você dissonante falou. entre forma e conteúdo. Vamos uma de cada vez. Primeiro, forma. As adaptações mais recentes, no caso de Fullmetal Brotherhood de 2009 e a versão de 2011 de Hunter x Hunter, elas obviamente têm um traço mais moderno em comparação com as anteriores. São mais agradáveis e chamativas para os telespectadores dessa geração, Meu, o sim, traço é muito mais mas ao mesmo bonito. tempo, isso não necessariamente significa que Ah, são também melhor. melhores. Bora pegar uma cena de Hunter x Hunter de exemplo. O Quando esse traço também personagem melhor. percebe os protagonistas e rola uma tentativa de fuga. No anime Tá de mais 2011, limpo, parece. essa animação mais fria e esfumaçada, com o máximo de experimentação sendo essas distorções para dar uma sensação mais brutal na reação dos personagens, e depois esses frames de movimento, mas ao mesmo tempo bastante estáticos, essas pausas imensas na ação, vamos ver qual foi a solução para essa cena na primeira versão do anime. Nossa, o primeiro é bem... Cara, isso aqui é tão maravilhoso. Eu Além da preferia a textura das segunda, cores hein, mais mano? quentes e Não, da eu trilha preferi de a ação, primeira, a mano. montagem, a Qual agitação foi? dos cortes, todas as escolhas de Nossa, direção nossa. dão uma agilidade muito criativa pra cena. Que inclusive não termina aí. Vamos continuar mais um Não, a pouquinho. direção é Na muito versão de melhor da 2011, primeira. Aí, ó. Ah, é da hora a segunda. O que eu penso sobre isso aqui é que supostamente esses movimentos deveriam nos dar a impressão de velocidade, mas tudo acontece muito devagar. Essas câmeras lentas com linhas de ação enquanto os personagens reagem, era pra ser tudo muito ágil, mas eu só acho meio travado mesmo. Em compensação, Ah, a direção da primeira é muito melhor, meu. em Aí bem eu menos gostei mais da tempo, sem primeira. subestimar nossa capacidade de acompanhar uma luta bem coreografada e com bons ângulos, até quando o personagem pensa no meio da luta, não parece que ele tá demorando muito mais tempo do que realmente existiu ali pra formular uma frase. E isso é uma constante nessas duas versões. O anime de 2011 pode ser mais descolado, as linhas podem ser mais grossas e sair mais fumaça a cada golpe, mas eu prefiro em todos os aspectos criativos a execução do anime de 98. É honestamente mais ágil e palpável. O que nos leva ao segundo tópico, conteúdo. E aqui eu ainda poderia continuar falando de Hunter x Hunter, porque a versão de 98, por exemplo, tem uma sequência foda do muito Kurapika legal lidando com os esse poderes vídeo dele, dele. uma escolha toda abstrata de abordagem que eu adoro e não existe no mangá. Mas bora olhar Você pra é primeira fã de adaptação Hunter de vs Fullmetal, Hunter, né? mais especificamente com o É, personagem então. do Shao Tucker Quem e o assistiu Brotherhood tudo acaba vai- tendo o mesmo fim que no mangá. Na versão de E 2013, leu, ele não é faz descartável. muita Como o diferença. anime toma um rumo diferente do mangá, a produção escolheu resgatar esse personagem mais pro fim, trazendo mais consequências para as escolhas anteriores dele e para a relação dele com os conflitos da obra. O John aborda um pouco mais isso no vídeo dele sobre Fullmetal Alchemist e a banalidade do mal, mas o importante falar aqui é que essa escolha acaba dando ainda mais Esse John é profundidade legal pro também, eu personagem gosto de dos forma vídeos deles. extremamente coerente e relevante tematicamente. De forma nenhuma aliena a discussão pra gente poder chamar de enrolação, apesar de ainda ser, objetivamente, um filler. E sobre essas duas questões, num geral o pessoal tá muito pouco preocupado com a forma quando reclama das adaptações com fillers de certos animes. Não que não existam animes modernos que elevam e muito a narrativa do mangá, como o próprio Shingeki no Kyojin, mas é quase um consenso de que quando existem duas versões de uma coisa, a mais fiel é a que vale mais. Attack on Titan é só outra coisa sobre mesmo, conteúdo. anime. E sabe, o que exatamente significa isso de valer mais? Pelo menos eu gostaria que as Ai, pessoas Haikyuu, considerassem a melhor possibilidade anime de de que ambas as esporte, abordagens podem ser falo de válidas, novo. desde adaptações quase literais, que não vão muito além da zona de conforto do que está estabelecido no mangá, apesar de serem mídias diferentes que são igualmente interessantes exatamente por causa das diferenças, até adaptações que seja por motivo de necessidade de produção tenham que preencher aquele espaço com alguma coisa, ou por pura liberdade criativa optem por tomar decisões próprias e coerentes com a história que querem contar nessa mídia específica.
Porque no fim das contas, essas pessoas por trás da produção, a equipe de animadores e roteiristas e diretores responsáveis por fazer aquele anime acontecer, todos eles são artistas também, autores Boku de no suas Hero, próprias versões, amo mesmo que também. muitas vezes seus nomes não chamem tanta atenção quanto o autor do mangá. Se são capazes de traduzir uma obra complexa e estática e narrativa puramente visual para um formato tão diferente de mídia, com som e movimento e dublagem, eles com certeza também são totalmente capazes de contar É a histórias nova era bonitas de e animes, estimulantes né? dentro daquele universo. Não é só o Kurosawa que pode Boku, usar Shakespeare pra o contar Boku no história. Hero faz parte Nova da geração. Uma adaptação nova não é geração. só uma catalogação colorida de todos os pontos de trama que existem no Next mangá. Gen. É uma nova história com novas ferramentas em um novo espaço que resulta numa coisa própria por excelência. Bons mangás não necessariamente fazem bons Dororedoro. animes, assim como mangás não tão bons assim não necessariamente dão origem a animes Apareceu o ruins. Caimã. Óbvio que vão ter uns fillers péssimos mesmo, e isso abre brecha pra umas bizarrices gigantescas acontecerem, É o filler do mas alguns Naruto, também vão velho. acrescentar coisas interessantes àquela história. E É o digo mais, filhozinho do robô esses lá, episódios bizarro, sequer né? precisam acrescentar coisas interessantes ao mundo. Tem um episódio que eu adoro de One Piece, o 131, que é um exemplo perfeito pro que eu tô querendo falar aqui. Entre Alabasta e Skypiea, a gente vê o dia amanhecendo no barco, a tripulação acordando e interagindo, e eles chegam numa ilha que não tem no mangá. Eles acabam decidindo colher algumas frutas para estocar no navio, e é a partir daí que o episódio se desenrola. Cada membro da tripulação vai para um lado, e o episódio são pequenos sketches deles pela ilha. São recortes tão irrelevantes para a grande trama, mas capturam tão bem o jeito de cada personagem, o Luffy querendo pegar mais frutas que os outros e brigando com os macacos da ilha, o Zoro brabo por ter recebido ordens, o Usopp com preguiça inventando desculpa para não trabalhar, a Nami querendo fazer o mapa da ilha e o Sanji bajulando e enchendo o saco dela sem parar, enquanto o Chopper fica para cuidar do navio e começa a brincar que é o capitão dali. Ele encontra Robin, que também tinha ficado no navio para ler, e naquele ponto da história ele ainda desconfiava dela, então o núcleo do episódio acaba sendo sobre aprofundar a relação dos dois. Ela faz café, ele faz as receitas dele, e até tem um flashback que acrescenta umas coisas de mitologia ali sobre o passado do Chopper, mas nada daquilo é exatamente essencial, foi só uma história que o anime achou que era interessante contar. Os dois saem pra buscar água, e o da hora do episódio é como são pequenos gestos que fazem aquela microtrama o andar. filler do O Chopper One Piece, percebendo é. que a Robin não precisava ter ido junto e na verdade só queria aproveitar o Um clima dos agradável vários junto com ele. fillers. Ela comentando É, como mas se um sentiu filler faz sufocada antes diferença, de né? conhecer eles, os dois se abrindo um com o outro e percebendo que tem muito mais em comum do que imaginavam. A Robin fazendo cócegas no Chopper com o poder dela É um uma filler que cena aprofunda o simplesmente memorável. personagem, né? A leveza com que esse episódio É explora até os verdade. poderes deles em situações tão banais do dia a dia faz bem demais pra série isso. Eles na volta da fogueira, o Sanji engrossando a voz pra falar com o Zoro e a Nami brincando com a cara deles enquanto o Luffy dá risada disso tudo. Tudo tem um time muito agradável e como a Nami comenta, é como um momento de tranquilidade pra eles e pra nós em meio à grande narrativa de One Piece. Acho que a fala do Chopper define bem o sentimento quando perguntam o que ele fez durante o dia. 俺は別にでも結構いい一日だった É, o Meu nome é Henrique e Sopzinho. eu adorei fazer esse vídeo. Como você O deve ter Chopper. reparado, eu tô sempre misturando 1 milhão de assuntos e tem vídeo sobre tudo que tu pode imaginar no canal. Muito Se bom, inscreve se meu. é novo aqui e dá uma olhada nos nossos outros. Considerações. Eu gostei do vídeo, muito legal. Por mim, eu vi há 1 hora de podcast dele falando desse tema e a importância ou não que tem um filler, né? Muito legal. É, Eu filler- nunca tinha visto ninguém, tipo, debater filler. ou parar para falar sobre o quão é profundo ou não um filler de anime, tá ligado? Com certeza. Muito legal, muito legal esse vídeo, gostei. Tem filler que é necessário e filler desnecessário. Então é um caso de Naruto, tem muito filler desnecessário, mas tem uns filler até que desenvolve o personagem e isso é bom, né? É igual mostrou do One Piece aí. É isso aí. Aprofunda o personagem. Isso aí. É. Bom, é isso aí, galera. Dá aquele curtir, compartilha o videozinho. E até a próxima. E até a próxima. Falou. Valeu!